E aí galera do Me Salva, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de curiosidades. E nesse vídeo a gente vai estar vendo por que existem os raios. Então, os raios são fenômenos muito interessantes da natureza, que todo mundo já viu, claro. Todo mundo fica também bastante impressionado, até porque o raio é bastante perigoso. Para a gente entender por que se formam os raios, vamos ver rapidinho como é que é o átomo. O que é o átomo? Ele é aquela partícula bem pequenininha que forma todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, o átomo ele é assim, ó. Ele tem uma parte central que tem uma carga positiva, uma carga elétrica. Em volta dele, ele tem umas outras partículas menores que têm cargas negativas e que estão sempre girando em volta dele dessa maneira. Então, esse é o átomo. O que acontece com cargas positivas e cargas negativas? Elas se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva e do lado dela eu tenho uma carga negativa, elas vão sofrer uma força de atração. O contrário acontece quando a gente tem cargas com o mesmo sinal. Duas cargas negativas vão sofrer forças de repulsão e a mesma coisa para duas cargas positivas também vão sofrer forças de repulsão. Então tá, agora que a gente já viu como é que é o átomo, a gente pode entender um pouquinho por que surgem esses raios aí. Então, vamos olhar essa nossa figura aqui. As nuvens, elas são formadas, como tudo, de átomos. Agora, imagina que por algum motivo, por exemplo, por atrito, o que é por atrito? Se tu voltar para o nosso átomo lá, ó, imagina que esse átomo está se chocando com outras coisas, então elétrons estão sendo arrancados para fora desse espaço em que ele estava rodando. Assim, esse nosso átomo fica positivo. Então, imagina que por atrito, essa nossa nuvem aí ficou carregada, então com cargas negativas, vamos supor. Então, essa nuvem aqui, ó, ela está cheia de cargas negativas, que são os elétrons, que são aquelas partículas pequenininhas. Essas cargas negativas que estão aqui na nuvem, elas vão atrair as cargas positivas que estão no chão. Então, aqui, ó, a gente vai ficar cheio de cargas positivas perto do chão. Mas o que acontece? O raio vai acontecer quando houver um deslocamento dessas cargas. Sempre são as cargas negativas que se deslocam. Então, nesse caso, o nosso raio, essas cargas negativas, elas viriam da nuvem até o chão, formando, então, o nosso raio. Então, o raio é um deslocamento de cargas. Mas, por que realmente acontece o raio? Depois que já tem essa divisão de cargas aqui, ela vai ir aumentando até que ela seja o suficiente para tornar esse ar aqui, ó, que tem entre o chão e a nuvem, um material condutor de eletricidade. Por exemplo, um fio é condutor de eletricidade, porque os elétrons, que são essas partículas aqui, eles passam pelo fio livremente. O ar não é um condutor, mas quando essa diferença entre essas cargas é grande o suficiente, é muito grande, na verdade, então vai acontecer esse deslocamento das cargas negativas vindo aqui para o solo. E olha só, essa diferença aqui, ó, nota que o ar, a distância do chão até a nuvem é menor aqui, ó, da ponta da casa até a nuvem. É por isso que é mais comum a gente ver os raios caindo em pontos mais altos, por exemplo, prédios, montanhas e também nas árvores aqui, ó. Por isso que é sempre aconselhável, quando tiver uma tempestade, tu não ficar embaixo da árvore aqui, ó. Porque daí o raio vai cair aqui e tu vai acabar sofrendo uma descarga elétrica também. Dentro de casa, é tudo ok ficar. Por quê? Porque a tua casa tem lá um para-raio. Então, o teu raio não vai cair diretamente aqui nessa ponta. Como esse material aqui é mais condutor do que o telhado da tua casa, então o raio, em vez de cair na ponta dela, vai cair diretamente no para-raio aqui, ó. E aquela pergunta lá que as pessoas falam que o raio vem de cima ou vem de baixo. O que é isso? É justamente esse fluxo de cargas. Nesse caso que eu desenhei, o nosso raio está indo de cima para baixo, porque são as cargas negativas que se deslocam. As cargas positivas não se deslocam. Então, esse raio está indo de cima para baixo. Mas isso só está acontecendo porque eu supus que essa nuvem estava carregada negativamente. Se acontecer o contrário, a gente pode ter o chão negativo e a nuvem positiva.
Nesse caso aí, então o nosso raio estaria vindo de baixo para cima. E é isso que as pessoas tendem a falar, que o raio vem de baixo para cima. Além disso, para acabar a curiosidade, então, olha só o que também pode acontecer que as pessoas não sabem. Imagina que tem duas nuvens no céu e que esse canto dessa nuvem aqui está positivo e que o canto dessa nuvem está negativo. O que vai acontecer? Pode ter um raio entre as nuvens. Além disso, se tem uma nuvem bem grande e de um lado dela está bem positivo, do outro lado está bem negativo, pode ter inclusive um raio dentro dessa nuvem aqui, se deslocando de um lado para outro. São dois fenômenos que acontecem que não é muito comum da gente ver e muita gente nem sabe que existe, inclusive. Então, essa foi aí mais uma curiosidade por que se formam os raios. Espero que tenham gostado e até as próximas aqui no Me Salva.